E aí, pessoal? Hoje estamos mais uma vez aqui, só que para falar de um assunto um tanto quanto bizarro. Vocês reconhecem esse bicho aqui? Pois é, não é muito difícil imaginar o que é isso. Hoje o nosso papo será sobre as moscas. O que são as moscas? Como a gente pode reconhecer esse tipo de animal? Será que elas têm um lado obscuro? Qual o seu simbolismo, ou seja, o que ela representa pra gente? Esse bicho tem algum tipo de importância? Ou tá na natureza só para ficar pentelhando a gente? As moscas, elas são representantes de um grupo chamado Filoartrópoda, mais comumente conhecido como os artrópodes. Dentro desse grande grupo a gente tem os camarões, as aranhas, as lacraias, as baratas e muitos outros representantes. Para vocês terem uma ideia, é o maior grupo de animais que a gente conhece. A mosca é colocada nesse grupo pois, assim como todos os seus integrantes, tem um esqueleto externo feito de açúcar, chamado quitina, e os membros articulados. Por sua vez, pertence a um grupo mais seleto dentro dos artrópodes, chamado classe Insecta, ou classe dos insetos. Neles estão todos os artrópodes que possuem 6 pernas e um corpo dividido em 3 partes. A cabeça, onde estão situados os órgãos sensoriais e também a boca do animal, o tórax, onde estão inseridas as pernas e as asas, quando tem, né? E o abdômen, que abriga a maior parte dos órgãos e é por onde eles respiram. Essa classe se divide em 28 ordens. Uma delas, Diptera, é composta por todos os mosquitos e moscas, ou seja, insetos que possuem 4 asas, sendo as 2 asas traseiras bem reduzidas, chamadas de balancinhos ou halteres. São essas estruturas bem reduzidas que servem basicamente para auxiliar o voo, dar equilíbrio ao animal enquanto voa. As moscas elas ainda estão incluídas em um grupo ainda menor, chamado de subordem Brachycera, que difere dos mosquitos por possuírem a antena bem curta e pouco segmentada, quase não dá para perceber. Bom, com relação ao seu ciclo de vida e desenvolvimento, as moscas elas são holometábolas. Tá? Elas estão presentes num grupo de insetos que tem metamorfose completa. Sendo assim, um ovo colocado por uma fêmea se rompe e após algum tempo sai de lá uma larva. Essa larva basicamente ela vai se alimentar e crescer. Após um tempo, após se alimentar bastante, ela vai parar de se alimentar e vai se transformar internamente. Essa etapa, esse período, recebe um outro nome, se chama pupa, como se fosse o adolescente. Da pupa vai emergir o adulto, que vai estar apto a se reproduzir. Se for uma fêmea, ela vai colocar novos ovos. Nas moscas, esse ciclo de vida de ovo até o adulto morrer, dura em torno de 28 dias. Depende, claro, da temperatura e da disponibilidade de alimento. O lado obscuro das moscas. As moscas elas sempre foram associadas a fezes, ao lixo, e sempre ficam pentelhando nossos alimentos quando a gente está comendo, né? E é verdade que algumas delas se alimentam de catarro, de fezes, comida podre, eca. E ao pousarem nesses locais, elas acabam carregando com elas os micro-organismos que estavam presentes nesses locais sujos. E aí quando pousam na gente e na nossa comida, acabam passando esses micro-organismos, né, e deixando a gente doente na maioria das vezes. Por essa razão, as moscas sempre foram associadas no imaginário com sujeira, com doença e com mal. Com relação ao simbolismo, no quadro A Persistência da Memória do pintor Salvador Dalí, bem conhecido, né, as moscas elas têm um significado um pouquinho diferente. Né? Nesse quadro, as moscas representam inspiração. Segundo o próprio pintor, esse significado se deve ao fato de terem trazido a inspiração aos filósofos gregos que passavam suas vidas ao sol, né, coberto por moscas, e mesmo assim os filósofos conseguiam ter ideias incríveis a respeito da vida. Eu não sei se vocês notaram a mosca nesse quadro, ela está situada bem aqui, ó,
Nesse outro quadro, chamado Virgem Maria e a Criança, de Carlo Crivelli, a mosca tem um significado mais comum. Ela representa o mal. Ela está situada à direita do menino Jesus, bem aqui, ó, na esquerda do quadro. Ainda falando sobre simbolismo, um significado bem parecido foi dado pelo francês Colin de Plancy, quando publicou o livro chamado Dicionário Infernal. Nesse dicionário ele listou e escreveu sobre os demônios que habitavam o inferno. E um deles, imagine só, era representado por uma mosca. Beelzebub, o Lorde das Moscas, segundo o autor, é o quarto demônio mais poderoso do inferno. A ele estão associadas todas as doenças. Podemos ver também no filme Constantine, que veio dos quadrinhos, uma cena na qual é feita referência a esse demônio. Ele mata lá o parceiro do John Constantine. É morto por esse demônio, sendo representado novamente pelas moscas. E como importância das moscas, eu não poderia deixar de falar sobre as doenças que elas provocam, né? Uma delas é a miíase, nas quais algumas espécies de moscas depositam seus ovos em vários animais, sobre a pele dos animais, né? Um deles nós seres humanos. Como vimos, dos ovos saem as larvas e essas sim caracterizam a doença, se alimentando da nossa carne viva. Uma outra doença, chamada de oncocercose ou cegueira dos rios, é causada por um verme parasita que tem como hospedeiro intermediário, ele pega como se fosse uma carona, a mosca. Essa mosca ela se alimenta de sangue e ao pousar sobre nós e picar, esse verme entra dentro do nosso corpo e se reproduz, ficando normalmente entre a nossa pele e dentro dos nossos olhos. Mas as moscas elas também têm um papel muito importante na natureza, que é o papel da polinização. Existe um grupo de moscas que se alimentam de néctar e pólen, e ao se alimentarem, basicamente que nem as abelhas, elas acabam transportando o pólen de uma planta para outra, fecundando. Um outro papel um tanto curioso é que algumas delas são usadas na medicina, em um processo chamado bioterapia. Os médicos usam as larvas descontaminadas de moscas para remover uma grande quantidade de tecido morto. Dessa forma, as larvas, quando estão se alimentando, secretam, junto lá com a sua saliva, uma substância bactericida que mata as bactérias, impedindo que o tecido sadio seja contaminado. Bacana, né? E para quem ainda continua pensando que as moscas são todas iguais e só fazem mal, olha que moscas bonitas aí. Todas essas aí são moscas. Elas, assim como diversos outros insetos, têm as mais diversas cores e também suas devidas importâncias. Tá vendo, pessoal? Os insetos apenas são vítimas da sociedade. Espero ter alterado um pouquinho a imagem que vocês têm dos insetos. Para melhor, claro. Curtiu? Então dê um joinha. Também não deixe de se inscrever no canal. Tá com alguma dúvida a respeito do vídeo? Não tem problema, é só enviar um e-mail para biocultura2016@gmail.com que eu respondo o mais brevemente possível. Até a próxima!